hão de ter vigor. Se é no Brasil ou internacional, se é na metrópole ou na capital, todos os campeonatos ele está por dentro. Toda a notícia ele vem nos trazendo o desempenho do seu time e dos seus jogadores. Quem é artilheiro pra alegria dos torcedores. Grandes entrevistas com pessoas que entendem. Momento da bola é o programa da gente. O homem da bola, o nome dele é Alberto. Traz melhor informação, ele é o cara certo. O melhor radialista da região. Alberto Miranda tá no gosto do povão. O homem da bola, eu vou te falar. Alberto Miranda sabe comentar. O homem da bola, o nome dele é Alberto. Traz melhor formação, ele é o cara certo. O homem da bola, eu vou te falar. Alberto Miranda sabe comentar. Tudo de esporte, principalmente futebol. De Condó para o mundo, agora vai começar. Alberto Miranda. O homem da bola, eu vou te falar. Alberto Miranda sabe comentar. Tudo de esporte, principalmente futebol. Se você perdeu, eles hão de ter vigor. Se é no Brasil ou internacional, se é na metrópole ou na capital, todos os campeonatos ele está por dentro. Toda a notícia ele vem nos trazendo o desempenho do seu time e dos seus jogadores. Quem é artilheiro pra alegria dos torcedores. Grandes entrevistas com pessoas que entendem. Momento da bola é o programa da gente. O homem da bola, o nome dele é Alberto. Traz melhor informação, ele é o cara certo. O melhor radialista da região. Alberto Miranda tá no gosto do povão. O homem da bola, eu vou te falar. Alberto Miranda sabe comentar. O homem da bola, o nome dele é Alberto. Traz melhor formação, ele é o cara certo. O homem da bola, eu vou te falar. Alberto Miranda sabe comentar. Tudo de esporte, principalmente futebol. De Condó para o mundo, agora vai começar. Alberto Miranda. O homem da bola, eu vou te falar. Alberto Miranda sabe comentar. Tudo de esporte, principalmente futebol. Se você perdeu, eles hão de... Momento da bola. Oferecimento Aleison. Venha nos visitar. Presenteie seus familiares e seus amigos. Castanhas e doces, rapaduras, cajus cristalizados, passas, licor de genipapo. Eu falei Aleison. Fica na Avenida Beira-Mar, em frente ao Náutico, ao lado da feirinha. Nosso amigo Alex agradece a preferência. Serviços gráficos El Hernandes, telas para mosquitos, sinalizações, tapetes personalizados, películas, fumês todas as cores, envelopamento, letras, caixas, faixas e banners. El Hernandes fica na rua Barão do Rio Branco, 1071, sétimo andar, sala 710, no centro de Fortaleza. El Hernandes, a sua melhor opção. Essa transmissão tem o apoio da empresa Vitor Hanover Produções, mídia para internet. Entre em contato através do WhatsApp DDD 85 99176 5657. O repórter Vitor Hanover está esperando por você. DDD 85 99176 5657.
Em nome de Natural Doce, apresenta Nico Free. É indicado para o alívio dos sintomas relacionados ao estresse, como perturbações do sono, irritabilidade e agitação. Você quer parar de fumar? Venha com o Nico Free. Natural Doce fica na Avenida Duque de Caxias 130, DDD 85 3121 8737. Falando da Copa do Mundo Feminino, estaremos falando da Série C e do Campeonato Série D, Campeonatos Brasileiros, algumas informações do Ceará e Fortaleza, mas eu vou dar logo as minhas saudações, minhas palavras de boa tarde à minha bancada aqui do Momento da Bola. Começo com você, Rogério, muito boa tarde, meu grande comentarista e amigo. Boa tarde a todos e a todas, ouvintes aí acompanham nas redes sociais, Facebook, Instagram e na Web Rádio Classista. Boa tarde a todos vocês. Muito bem, eu vou trazer a participação dele, que fala rápido, direto, meu amigo Wellington Silva. Boa tarde, Wellington Silva. Boa tarde mais uma vez, prazer estar com todos os ouvintes, e vamos levantar nossa audiência aí. Muito obrigado. Muito bem, agora eu vou trazer o nosso repórter imparcial, o homem das informações, Carlos Emanuel. Boa tarde, Carlos Emanuel. Muito boa tarde, ouvintes aí, telespectadores da Web Rádio Classista, programa Momento da Bola. Aí a gente está estreando ali o nosso banner novo, né? Um dos banners, no próximo mês tem outro banner que o Oranilton idealizou, mas agradecer aí ao El Hernandes, né? Que fez esse banner aí espetacular pra gente. A gente vai trazer aí as informações aí agora da Copa América, né? Vamos começar então, vamos trazer ele. Carlos Emanuel, hoje eu quero conversar com o Elton Silva, hoje eu quero conversar com o Rogério, um assunto que me chama a atenção. Mas vou trazer logo o repórter Carlos Emanuel. É isso aí, vamos aí, Orenilton Vidal, trazer aí a tabela da Copa América. Grupo A, o Brasil desencantou. Grupo A, Orenilton Vidal, aí foi semana passada, Grupo A da Copa América. Vamos aí trazer Brasil na liderança, com 7 pontos. Venezuela surpreendeu aí, 5 pontos, né? 2 empates, 1 vitória. O Orenilton aí deve estar muito feliz com a vitória, com o desempenho da Venezuela, né? Em segundo lugar. Peru em terceiro, com quarto, né? Com 4 pontos, e a Bolívia em quarto. Tivemos aí Venezuela 3-1 na Bolívia. E o Brasil, com o show do Everton Cebolinha, o William, Casemiro e companhia fizeram aí a festa, né? No caso, Firmino e também o jogador Cebolinha, né? Casemiro, William e Firmino foram os jogadores que fizeram o gol. E o Daniel Alves fizeram os gols da seleção brasileira, que já bota o Brasil aí na primeira colocação. E quinta-feira aguarda o adversário que vai sair hoje à noite, né? Muito bem, eu vou trazer o seguinte, olha. Hoje temos 1 hora de programa, acredito que uns 50 minutos ainda. Diga que vai ser um assunto assim. Seleção brasileira, né? Às vezes o ser humano é interessante. Quando tá suja a casa, às vezes eles pegam aquela sujeira, viu, Rogério? E o Hélio? E vai varrer a casa, mas esconde a sujeira debaixo do tapete, né? Eu quero falar um pouquinho sobre seleção brasileira. Análise, seleção brasileira, 2 jogos, 2 decepções, a verdade foi essa, tanto contra a Venezuela, tanto quanto a própria Bolívia. A seleção conseguiu, diante do Peru, sim, fazer o resultado. Análise desse jogo diante da equipe do Peru, seleção brasileira. Rogério. Boa tarde, eu começo dando uma continuidade que você falou, a sujeira debaixo do tapete, né? Mas hoje em dia, com a nossa política, nem mais debaixo do tapete essa sujeira deve estar sendo colocado mais. Com o avanço da internet
avanço, né, das redes sociais, a mídia, a digital mídia principalmente, nem debaixo do tapete colocamos a sujeira, né? Quando o país Brasil é muito interessante, quando não vão bem no futebol, vamos mal na política, quando não vai mal na política, vai bem no futebol. Então o que retrata hoje Brasil tá vindo muito mal na política e estava vindo muito mal também no futebol. Foram 2 apresentações abaixo do nível que é a seleção brasileira, mas me parece que acordaram. Me parece que esse choque de realidade que o Tite implantou no time, deu um time ofensivo, mostrou no último jogo, né? O Brasil vinha daquele futebol pragmático, de toque de bola, meio de campo, pouco ofensivo, muita tática, muita armação da zaga, dos laterais, dos meias e da posição dos atacantes, mas não tinha ofensividade, não era um time agressivo. Um time que joga no 4-3-3, mas não era agressivo. No último jogo mostrou agressividade, mostrou uma seleção brasileira ofensiva, porém com objetivo. Não adianta ser ofensiva e não ser objetivo aquilo que quer fazer. Essas linhas de passe do meio de campo para o ataque foi funilação total. As bolas trançavam do meio de campo afunilando para o ataque. Ou seja, eram bolas do meio de campo em direção ao gol. Não era bolas tocadas do lado. Essa bola vinha tocando do lado, apenas saíram de bola com a defesa. Quando essa bola chegava no meio de campo, os meias, ali com o Casemiro, ele adiantava essa bola, ao invés de tocar para o lado e atacar para o lado, era ofensivamente direcionado ao ataque. Com a velocidade do Everton e a velocidade de Gabriel Jesus, com o William, que deu 5-0. Ou seja, ele deixou uma seleção ofensiva. Porque antes era uma seleção pragmática. Posição de bola, posicionamento, toque de bola, muito posse de bola e poucos gols no ataque, né? O jogo contra a Venezuela, o jogo que acompanhei de perto, foi isso aí. Então, tiramos uma expressão muito popular, o dedo da desconfiança que o Brasil poderia ser uma seleção ofensiva. Jogou muito bem, foi um time extremamente ao ataque. E o Peru, se podia dizer alguns anos atrás que era um time ruim. Não. Peru deixou de ser uma seleção ruim há muitos anos. Peru é sim uma seleção boa, foi uma seleção bem organizada, mas não foi, não teve força suficiente para barrar a seleção brasileira. Se o Brasil continuar assim, é o grande favorito para ser campeão. Carlos Emanuel, vou falar só uma coisa aqui para você, Carlos Emanuel. Daqui a pouquinho vai sair uma pergunta que eu quero que você também responda. Sobre o Wellington Silva, a pergunta é a seguinte: Wellington, estamos vivendo o futebol brasileiro. O Carlos Emanuel foi muito feliz quando falou do Cebolinha, né? E hoje, seleção brasileira, que eu vou depois retornar até pro Rogério, que é o que eu quero mais conversar aqui hoje, é sobre seleção brasileira, sobre a Copa América, depois nós vamos para o feminino. Mas a pergunta que eu quero te fazer: seleção brasileira, no jogo quinto, né? Um jogo que o Neymar, né, não jogou. Como é que tu avalia a situação da seleção brasileira diante da equipe do Peru vencendo 5-0? Primeiro, avaliando em relação à Venezuela, o Brasil fez um jogo mais ou menos, né? Não se colocou tanto como ofensividade como o Rogério falou. É porque você precisa que seu meio campo funcione, né? Quando seu meio campo funciona bem, os atacantes são bem municiados e realmente você tem mais chance de gol. O Brasil teve, né? Teve 3 gols anulados, mas a gente viu que o Felipe Coutinho não foi tão bem. E nesse jogo contra o Peru, ele já se colocou melhor em campo, chamou a responsabilidade. Quando o seu meio campo aparece, realmente você tem muito mais chances de ataque, né? E foi o que houve. O Brasil com toques de bola muito rápido, ora pela esquerda com o Everton, que sempre parte para cima, é ousado, ora pela direita o Firmino, também muito consciente das suas jogadas. Pena que o Gabriel não fez o dele, né? Mas quem teve ali conseguiu efetuar bem o seu papel, colocou para dentro das redes. E é o ponto negativo que eu ainda vejo, essa questão que eu queria ver o Paquetá jogar também, eu não vi ainda, que é outro cara que eu gosto muito do futebol, ousado, canhoto. E outro ponto negativo que eu vi desse Brasil foi a questão do Gabriel Jesus mesmo, por ter perdido aquele pênalti,
a gente viu aquele quase chorando, indignado. Eu não sei se eu entendi dessa forma. Eu vi como uma questão muito pessoal, muito individualista dele. Por estar triste, porque não fez o gol dele. Eu acho que ele devia estar feliz porque o time dele ganhou de 5-0. É um esporte coletivo. Você tem que estar feliz pelo coletivo. Ali jogam 11, ganham 11. Quando perde, perde os 11. Ele ficou triste porque não fez o dele. Eu achei muito errado isso da parte dele, entendeu? Carlos Emanuel. Concordando aí, pegando a fala do Rogério Biola e do Wellington Silva, fazendo assim um resumo, né? A gente vê na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, que o Brasil jogava realmente dessa forma. Um time com a qualidade dos jogadores brasileiros, com habilidade, com toque de bola, refinado, que é uma tradição do futebol brasileiro, drible, né? E ele jogar daquela forma retranqueiro, como digamos o Dimas Silgueiras aqui, trazendo pro futebol cearense, o próprio Tite no Corinthians fez. Eu acho que quem tem as peças que tem a seleção brasileira, jamais pode imitar o estilo da Europa, né? Claro, pode pegar alguma variação ou outra do futebol europeu, mas imitar completamente você não pode. Você tem uma qualidade, você tem o Arthur que sabe sair com a bola, tem o Felipe Coutinho, você tem o próprio Everton, Cebolinha, que encaixou muito bem, e o próprio Neymar tá agora tá preocupado agora, porque o menino tá voando, cearense, de Maracanaú, e o nosso Gabriel de Jesus encaixou bem ele na direita, saindo mais da área, deixando o Firmino lá sozinho esperando a bola, né? E fez o que? Os laterais, tanto o Daniel Alves como o Felipe Luiz, eles não estão avançando muito, eles estão ficando ali mais na contenção, esperando ali uma bola que possa surgir para eles, né? No caso, em profundidade, como foi o caso do Daniel Alves que fez aquele gol. Eu acho que o Brasil evoluiu pra caramba. O Tite não tá jogando do jeito que ele gostaria, ele tá jogando do jeito que é pra jogar. Então você não pode querer jogar da sua forma. E o treinador é teimoso, ele gosta de ter o seu estilo. Mas ele não tá trabalhando ali pra ele, tá trabalhando pra seleção. Até porque ele não tá trabalhando num time de futebol, né? Tá trabalhando numa seleção brasileira. Então a seleção brasileira faz gosto de todos. Você tem que agradar 220 milhões de torcedores. Imagine você agradar 220 milhões de torcedores, tem que fazer o que a torcida quer. Que nós somos pentacampeões mundiais, nós somos o melhor futebol do mundo, queira ou não queira, nós temos os melhores talentos ainda. Né? Então tem que jogar conforme o talento nós temos, como o Carlos Manuel falou. Só que a seleção brasileira, quando entra em qualquer campeonato, até num jogo amistoso que não tem nem essa importância toda, a obrigação é ganhar. Então tem que ter uma mentalidade de vencedor. Ele tem a sua filosofia de vencedor. Mas estava sendo emplacada essa filosofia de time de futebol. Ele começou a emplacar a partir desse jogo uma seleção brasileira. Então a mudança foi grande mesmo. O Alex se comportou muito bem. Viu uma seleção diferente. Uma seleção que o torcedor brasileiro quer ver. Né? Vocês vão ver a diferença do próximo jogo lá em Porto Alegre. Vão lotar o estádio, vão aplaudir, vão vibrar. Agora, se mostrar o futebol que mostrou contra a Venezuela, vão vaiar. E vai ser sempre assim. Essa metodologia de torcer para a seleção brasileira não vai mudar nunca. O Brasil tem que estar em campo, tem que ganhar de 10, 5, 8, tanto que for. Importante que saia vencedor. Muito bem. Fica à vontade, Wellington. Vamos lá com os alôs aí, né? Que privilegiar a nossa audiência aí, né? O Assis Alves, boa tarde, galera do programa Momento da Bola. Estou com a minha esposa acompanhando o programa. Hoje muito bom, um abraço a todos. O Leonardo, o resultado é Gabriel, William e Everton. Né? Lembrando aí que o William foi que o Tite trouxe no lugar do Neymar, né? Todos contestaram, muita gente. Queria muito o Vinícius Júnior, Lucas, né? Mas o William é um cara experiente. E quando entra, tá dando conta do recado. Muito bem, ó, nós estamos falando da Copa América, depois fazer uns questionamentos, né? Nós estamos falando do jogo de sábado, né? Da seleção brasileira. Aí nós vamos continuar, depois dessa continuação, onde eu vou chegar na grande, onde eu quero chegar no grande momento do nosso programa. Na bomba. Continua, Casa Manuel. Orenilton Vidal, Grupo B da Copa América, vamos trazer a tabela, Grupo B. Não surpreende, né? A Colômbia com 9 pontos, 3 vitórias. A Argentina aí passou um sufoco para se classificar. Foi buscar na última rodada a classificação, venceu o Catar por 2-0. Estamos vendo aí. O Paraguai perdeu para a Colômbia de 1-0, mas tem uma chance, apesar de ter 2 pontos, ele torce para o jogo mais à noite, né? Sai empate, né? Então, aí o Catar termina em último lugar, né? Paraguai com 2, Catar em último, se despediu, mas mostrou uma seleção realmente
razoável a questão do Catar, né? E aí, esses jogos, a Colômbia já está credenciada para jogar na sexta-feira, né? Se eu não me engano. Aí vai aguardar adversário, qual adversário que sai aí da rodada, né? Continua aí, Casamara. Peraí, depois eu vou chegar. Vamos grupo Não, C, né? Grupo C, vamos lá pro grupo C. Vamos Eu vou chegar na- grupo C, Oranildo Isso. Vidal, que é o grupo que vai definir a classificação. Esperar o Oranildo mudar a tela do grupo C, né, Oranildo? Grupo C, Chile também fazendo uma ótima campanha com 6 pontos. Uruguai em segundo com 4, Japão 1 e Equador 0. A rodada se encerra hoje, terceira rodada, a partir de 8 horas, Chile e Uruguai no Maracanã. Esse jogo é importante porque quem ganhar aí vai estar na transmissão da gente sábado, né? Vai ser o jogo que a gente vai Poderá ser o Chile, no caso. porque aí, né? o Chile joga pelo empate. Se o Uruguai ganhar, a gente transmite o jogo do Uruguai. É. Soares, Cavani, né? Se o Chile ganhar, a gente vai... Arturo Vidal vai ser o time do É Chile. provável E que o Chile é a atual E é- seleção campeã, né? Bicampeão. Bicampeão mundial. E o Equador e o Japão vão definir aí Copa América. o terceiro colocado na classificação geral. Se os dois empatarem, aí os dois morrem abraçados e dá a vaga pro Paraguai, O do né? Chile aí é provável que seja jogo Tudo bem, de amigo, agora né? chegou a hora. Empate e os dois passam, né? Dois passos, Isso, dois faz o passos. seguinte, agora chegou a hora da onça beber água. A gente está analisando aqui a situação da Copa América, que são os representantes do Sul, né? Da América do Sul, nosso continente. Aí me chama a atenção Chile, Venezuela e Colômbia. Por que me chama essa atenção, onde eu quero trazer a bomba? Porque eu analiso a situação, quem são os jogadores do Chile, quem são os jogadores da Venezuela e da Colômbia, se não for hoje o elenco completo, os 11 jogadores. Análise sobre esses 3 times aí, essas 3 seleções, onde eu vou chegar cadê aquele jogador surpresa, cadê aquele elemento, cadê aquele jogador que faz diferença, como no Brasil se espera muito do Neymar, assim, na Argentina, eu vou chegar aí. Mais ou menos, Rogério. Na Colômbia nós temos aí o Emerson Rodrigues, né? James Rodrigues. Falcão Garcia, que são a referência do time da Colômbia, né? Emerson Rodrigues, aquele meio de campo ali, o cara é craque. E não tá aquela fase que tava na Copa do Mundo. Há muito tempo que ele não tem essa fase. Acho que a fase boa dele foi a Copa do Mundo no Brasil. Depois dessa Copa do Mundo ele vem jogar. Mas é um jogador de nível alto, né? Um jogador que joga na Europa, um jogador que já tem uma experiência boa. Falcão também, Garcia, um matador, né? Um cara de área mesmo. Infelizmente não deu para vir para a Copa do Brasil, é um cara de área. Então eu vejo essas 2 referências, esses 2 jogadores. Os demais ali, tem alguns que jogam na Europa ainda e jogam futebol colombiano. A Colômbia é uma seleção que melhorou bastante o futebol dela. Tem um time mais forte, né? Um time mais objetivo, um futebol mais aguerrido. Eu vejo a Colômbia muito forte também. O Chile tem aquele centroavante, maluco, você foge o nome dele agora. Você falou agora o nome dele. O Vidal? O Vidal como a maior referência, eu vejo. O Chile, quando o técnico que tá no Santos agora, que comandava o Chile, eu vi um Chile mais compacto, um Chile mais organizado, né? Ele é me lembra o nome do treinador do Santos? Tá me fugindo na memória. São Paulo. Quando o São Paulo comandava o Chile, e os títulos não negam isso, o Chile foi bicampeão da Copa América 2 vezes em um ano seguinte, né? Que teve aquela Copa América que foi de comemoração de 100 anos da Sul-Americana. E quando era o São Paulo técnico, ele era um Chile mais forte. Verdade. Era um Chile mais forte. Porque tinha um grande comandante. E tinha os jogadores como Vidal no seu auge, né? Jogando no futebol da Inglaterra. Eu vejo agora somente o Vidal focado mais nele como destaque. Eu não vejo os outros como destaque mais. Porque quando o técnico sai, o time perde a referência. É como se o Rogério Ceni agora sai de Fortaleza, comparando aqui. O Fortaleza vai perder essa referência de identidade. Porque o Rogério Ceni está 1 ano e meio, né? 1 ano e mais de 1 ano no comando do Fortaleza. Quantos anos o São Paulo ficou no Chile? Ficou uns 2, 3 anos, né? Então o Chile tinha a cara do São Paulo. Tinha a cara dele de jogar. E quando ele saiu, o Chile perdeu um pouco. Ele perdeu essa identidade. Um time perde a identidade quando o jogador sai. Ele perde a identidade quando o treinador sai. Então, nesse caso do Chile, ele era mais encorpado como seleção quando ele tinha o São Paulo no comando.
São Paulo saiu, tem um novo técnico, então a identidade é outra, então é outra formação, e apesar de ser os mesmos jogadores, interessante esse futebol isso, né? São os mesmos jogadores, talvez 2 ou 3 mudaram, mas a identidade não é a mesma. Não é mais aquele Chile que foi campeão, que é bicampeão. Então eu não vejo o Chile tão forte assim. Muito bem, Roberto. Mais uma vez eu vou chegar a Chile, Venezuela, Colômbia. Para mim, né? Falta o jogador que eu sempre digo, né? Aquele jogador que a pessoa joga por cima dele. Joga a responsabilidade dele. Análise aí dessas 3 equipes que estão nesse momento na Copa América muito bem. Obrigado. A Venezuela primeiro, né? A gente viu ontem, ganhou 3-1, destaque 2 gols do Matiz. É um cara muito rápido, joga bem, bate bem, né, de fora da área. E tem outro também que é o Soteldo do Santos, né? Mas ele tem vindo na reserva, não sei porquê. Baixinho, rápido, joga fácil pela ponta esquerda. Pelo lado da Colômbia, a gente vê o Falcão Garcia tá como reserva, né? Não entendo. Para mim, ele é um dos maiores artilheiros da história da Colômbia, era para estar titular. E o destaque, quem leva nas costas ali é o Ramos Rodrigues, né? Quando ele joga aquela canhota ali, ele domina as ações pelo meio campo, muito consciente do que faz. Ele é realmente o destaque para mim da Colômbia. Em relação ao Chile, eu não vejo ainda como fraco, como muitos ainda pensam. A zaga do Chile é muito fragilizada por ser baixa, né? São jogadores baixos. Em relação à bola aérea, eles penam muito. Mas o ataque é muito forte. Você tem Vargas e Sanches. O Vargas passou um tempo afastado por questão de bebida, balada. Mas os jogadores pediram o retorno dele. Ele é o maior artilheiro da Copa América do Chile. Ele voltou em grande estilo, fazendo gols. Eu acho um ataque do Chile muito perigoso, assim como a dupla do Uruguai, né? Que é considerada a maior dupla de ataque do futebol mundial hoje, que é o Cavani e o Suárez. Muito bem. Onde vou chegar? Casa Manuel, tem alguma coisa ainda? Porque eu quero chegar numa pergunta ainda para os 2 comentaristas. A bomba. Né? Eu queria passar adiante porque temos eles Série C, Série D, Ceará. Não, mas Fortaleza, rapidinho né? aqui. Olha, o que eu quero conversar com meus 2 comentaristas, até para participação, Casa Manuel, é que esse mesmo rendimento que essas equipes, a qual vocês comentaram, não se joga em cima de uns jogadores, se joga em time da seleção. Quando a gente analisa um pouquinho Portugal, só quem joga é Cristiano Ronaldo. Se quando nós falamos do futebol brasileiro, só quem joga seu tal do Neymar. Né? E quando a gente bota o time da Argentina, que passou um sufoco, é quase, o tal do quase, só nas costas desse chamado jogador Messi. Então, é esse onde eu quero chegar. Análise aí da seleção, tanto do Brasil sem o Neymar, que é a estrela maior, a própria Argentina sem o próprio Messi, né? E se a gente for analisar um pouquinho a situação da Portugal também sem o Cristiano Ronaldo. Por que essas equipes jogam em prol desses jogadores? Bem, no momento, vamos deixar o Neymar de fora, viu? Eu vou ser bem sério aqui no meu comentário. No momento, o Neymar não tem vaga na seleção, não. Essa é a realidade. O momento que ele passa, conturbações fora de campo, mas também não posso aqui dizer que ele não é jogador da seleção. Ele é. Ele vai voltar no momento certo. No momento que ele voltar, ele vai ter que ser encaixado, só que ele vai ter que jogar conforme com a seleção está jogando agora. Esse último jogo contra o Peru, o Neymar vai ter que jogar daquela forma ali. O Tite tem que preparar o time daquela forma ali. Deixar o estrelismo de lado, que é o principal jogador. Não, todos são o principal jogador. Nós temos exemplo aí como o da Argentina. A Argentina, um foco maior em cima do Messi. E ela não tem um coletivo. Quando o Messi não joga bem, a Argentina não joga bem. Então é uma seleção dependente da Argentina. Já vejo o Uruguai, depois do Brasil, quando eu falo depois do Brasil, depois do jogo do Brasil contra o Peru, né? Que até o jogo contra o Peru, a seleção favorita primeiro é o Uruguai. Seleção encorpada, seleção bem armada, com o Cavani e o Suárez ali, com 2 matadores nato. Cavani e Suárez são 2 centroavantes que, se a bola cair no pé ali e deixar uma brecha, eles fazem um gol. Definem uma partida. Então o Uruguai vem muito forte, né? Agora, a Argentina tem um porém. A Argentina tem a raça argentina. A Argentina, meus amigos, basta ela ganhar um jogo. Vocês vão ver o próximo jogo da Argentina. Esses 2 jogos que a Argentina mostrou, não jogou nada. Vocês vão ver o próximo jogo da Argentina. Por quê? Ela ganhou. E o argentino é muito raça. Quando ele ganha o jogo, acabou-se. Ele é o melhor do mundo.
Isso é ideologia de raça, ideologia de ser campeão, né? Então eu vejo argentino, um novo argentino para o próximo jogo. Muito bem, agora eu vou trazer rapidamente o meu comentarista. Rogério, resume aí, já resumiu. Agora é Hélito Silva, né? Eu olho pro Hélito Silva, me lembro do Rogério. Rogério, viu? Vou botar só o Hélito Silva. Hélito Silva, finaliza as palavras aí do nosso comentarista Rogério, quando ele falou a importância do Brasil sem Neymar, a importância da Argentina sem Messi, e até mesmo falar do próprio Portugal, né, do Cristiano Ronaldo. Parece que com esses caras não jogam, a seleção não joga. O que deve ser feito aí para mudar esse quadro, né? Porque a seleção, por exemplo, no sábado, conseguiu vencer esse Neymar. Porque assim, quando eles tem um destaque muito grande, o peso fica em cima deles e dentro de campo os jogadores veem isso também, né? Tem que colocar a bola no cara porque sabe que ele decide. Quando eles não estão, existe mais a questão coletiva. Verdade. Que é o que o Brasil está fazendo, né? Joga a bola na esquerda, na direita. Quando o Neymar tá, só tem que ser ali na esquerda. Só tem que ser pro lado dele. Então, com o Cristiano Ronaldo, o Messi, é assim também. Então tem que tomar de exemplo o Brasil, o que o Tite está fazendo, tem que destacar de positivo, de você agir sempre na coletividade. A Argentina tem Di Maria, Agüero, tem jogadores, peças muito boas, que não pode estar dependendo só do Messi. Esconde, né? Esconde o futebol desse. Fica Vamos trazer feio, agora o Casa Manaus, já com a Copa Feminino. Decepção ontem da seleção brasileira, não. Jogou, mas não conseguiu a classificação. Não é assunto pra mim, é pra ele. Casa Manaus! Mandar um alô pro Marcos André. Carlos, um grande abraço pra você, meu amigão. Carlos André, meu chapa lá do bairro Santa Fé. Só a Céfara Portela dando boa tarde. Programa show também. Abraço pra Céfara. E teve a Copa do Mundo, Noruega 1, Austrália 1, abriu as oitavas de final. 4-1 a Noruega venceu nas penalidades. Inglaterra 3-0 no Camarões. O Brasil ontem perdeu para a França 2-1. No momento está acontecendo agora um jogo. Espanha está perdendo de 2-1 para os Estados Unidos. A Alemanha venceu a Nigéria 3-0. Itália e China ainda vão jogar. E Suécia e Canadá amanhã vão ter essa rodada. E a seleção brasileira, eu não concordo com o que o Alberto acabou de falar da decepção, porque a seleção brasileira, com todas as suas limitações, com todas as suas dificuldades, ela encarou de igual para igual a seleção da França no estádio com todo o apoio da torcida, né? Então ela teve lá, encarou de igualdade. Agora tem, claro, a questão dos fundamentos, muitos passes errados, mas aquilo ali você tem que trabalhar o fundamento do futebol. Você vê a Geise, entrou no segundo tempo, ela se esforçando, ela puxando a bola para a direita e as companheiras dela sozinha na área e ela insistia em linha de fundo. É como a nossa Ludmilla também, que corre muito, mas não tem ela não tem um domínio do futebol. A própria Marta no final fez um desabafo, que se o Oranito conseguir botar, mas acho que não dá mais tempo não. Fez um desabafo aí, pedindo garra, pedindo que as jogadoras chorassem. Chorasse no começo para ter alegria, para sorrir no final, né? Se integrasse mais, se dedicasse mais. Mas elas estão fazendo o máximo. Você vê que o Brasil acho que foi o país que teve mais lesão nessa Copa do Mundo, porque não tem uma preparação física como tem os Estados Unidos, como tem a França, como tem a própria Noruega. Lá existe centro de treinamento do futebol feminino, existe fisiologista, como não tem no masculino. Aqui no Brasil não tem. Agora que criaram a categoria feminina nos quadros dos clubes, porque foi a obrigação da CBF, da FIFA sobre a CBF. A qual da o Comembol. time do Ceará também está participando, né? Então essa obrigação fez com que criasse agora novas jogadoras que surgiram. Inclusive, parabenizar a nossa cearense, né? Armandinha, formada é torcedor do Ceará, foi campeã da Copa Continental do Mundo de Futebol. Papel de clubes, né? De clubes, né? De futsal, né? Parabenizar, quer dizer, o futebol feminino, quando tem incentivo, ele vai longe. Isso. Eu acho que o Brasil, você tem que destacar, aplaudir essa seleção brasileira, agora também tem que criticar, porque tiveram erros aí. Mas eu também acho que o erro da preparação foi maior. Wellington Silva. Mandar aqui um abraço, só um minutinho, mandar um abraço aqui. A Karina Souza, eu conheço lá dos passeios turísticos, ela mandando um abraço pro Rogério Biola aí, Rogério. Abraço aí, Karina. Beijão no coração. Dá pra repetir? Grande companheiro turismo, amiga, trabalhador. trabalhador. Sobre jogo da seleção brasileira.
Pois é, triste, né? Eu até acreditava que com essa seleção o Brasil não fosse longe. Eu ainda achei que foi muito, né? Uma seleção com a zaga muito debilitada. A goleira a gente não veio bem também nas saídas de bola, muito perigosa. As bolas aéreas em relação ao Brasil é muito complicado. O ataque até que vinha bem, a Debinha é muito rápida, a Cristiane tem um poder de finalização bom. A Marta, eu ainda continuo falando, não sei porque que ela voltar lá na zaga para pegar a bola. Um jogador que é decisivo, era para estar lá na frente. Eu não vi a Marta aparecer muito. Agora tem um comentário da comentarista que falou no final da transmissão que era importante o técnico ter visto também mais a questão daqui do Brasil, como os times são, né? O Santos tem uma base boa, São Paulo agora com uma base boa, e ele foi trazer jogador, uma de Portugal, outra da Suíça. Se ele fizesse como a seleção da França fez, a seleção da França é a base do time do Lyon, que é campeão de tudo que você possa imaginar, o time que ganhou tudo na vida. Se ele priorizasse mais a base de um time, o Santos, campeão de tudo, vamos priorizar a base aqui, 2 volantes, 2 atacantes, uma lateral, sabe que tem um entrosamento, quando chegar na seleção vai dar o mesmo resultado. E ele não fez isso, uma de cá, uma de lá, daqui que você treine e busque a perfeição para um campeonato é muito difícil. Só lembrando aqui, o Rogério, estamos tendo campeonatos brasileiros de Série A feminino, estamos tendo segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? A qual nós temos um jogo no dia 14, Ceará e Cruzeiro. Se o Ceará vencer, 2 jogos de volta. Se o Ceará vencer, vai estar na elite do feminino. Dá um total de 60 clubes hoje no cenário nacional, incluindo Série A e Série B. Não, excelente. Mas se parar para pensar que são 60 clubes sem estrutura, diria, tirando os times de primeira divisão, como Cruzeiro, Ceará, né? São Paulo, etc, Fortaleza. Mas os times não têm estrutura. São um time formado feminino, time, bem dizer, de baixo. Pega um bairro aqui e vão botar um time. Quando eu falo estrutura, quando eu falo botar um time, é pegar essas meninas, levar para os CTs de futebol masculino e treinar essas garotas lá. Fortaleza começou agora, viu? Fortaleza começou agora, o Ceará já feminino, tá... vai disputar o Cearense, provavelmente. Então, é pegar essas garotas e levar para a base, né? Em relação ao que o Arthur Silva falou sobre o Vadão, ele pegou ali, o Arthur Silva, o que tinha de melhor. Ele pegou ali as garotas que jogam fora, jogam na Europa e jogam nos Estados Unidos. As garotas que jogam no Santos, infelizmente, não tem um nível ainda para jogar numa seleção. Por quê? Eu digo, porque teve pouco tempo para treinar. Se eles pegassem essas jogadoras um ano atrás, aí daria um ano para treinar. Fazer amistosa. Você viu falar algum amistoso da seleção brasileira feminina para se preparar para o Mundial? 2, 3 amistosos? 10 amistosos. 10 Perdeu 10 amistosos para o Mundial. Perdeu 9. 10 amistosos para o Mundial. Isso é preparação? Não. E você tem que 9, dar né? a mesma preparação para o masculino, tem que dar a mesma preparação para o feminino. Tem que ser igual, direitos iguais. Você não pode pegar uma seleção brasileira dessas que... Uma, duas... Tem 10 jogadores... O Brasil tem 10 jogadoras boas. Tem 5 ali que são razoáveis. Como é que você quer formar uma seleção com 10 jogadores boas e 5 são razoáveis? E se preparar a jogadora em menos de começar o Mundial, 10 jogos? Não tem como preparar. Mesmo assim, o Brasil fez uma boa campanha, jogou bem no primeiro jogo, jogou bem quando perdeu aquele jogo para a Austrália, tinha um jogo dominado, 2 vacilos, 2 gols. Eu acompanhei o jogo da seleção feminina. Jogou bem os jogos todos. O melhor jogo da seleção foi esse contra a França. Eu vi o jogo, encarou de igual para igual. A saída de bola estava perfeito. O toque de bola, defesa. Quando ligava esse meio de campo, tava perfeito. Só errava quando chegava no ataque. Quando chegava no ataque, a seleção não sabia como finalizar. E a outra foi a Debinha. Não pode perder um gol daquele final. Se a Debinha faz aquele gol, a história era outra. O Brasil teria passado mais uma fase. Perdeu o jogo ali. Muito bem. Casa, Manuel, vamos falar agora de Série C. Lembrando que o ABC empatou com o Globo, né? Mas é assunto pro Casa, Manuel. Vamos destacar aí a derrota da equipe do Ferroviário, né? Com certeza. Fica à vontade aí, Casa, Manuel. No grupo A, o Ferroviário lidera com 19 pontos, Santa Cruz tem 16. Grupo B, Juventude e Remo divide a liderança com 15. Aí é ferrinho, meu filho. Perdeu, né, o Ferroviário por confiança de 1-0. O Ipiranga 4-1 no Juventude, Santa Cruz 1-0 no Náutico, Tombense 3-1 no Boa
Volta Redonda 2-2 com São José. Luverdense 4-0 no Atlético. Remo perdeu pro Paysandu clássico, né? Lá. Imperatriz e Sampaio é hoje. E Botafogo e 13 também vai ser o jogo de logo mais. Lembrando que o Ferroviário ainda é líder porque o Sampaio tem essa partida a menos, né? Vamos ver se o Sampaio pode alcançar aí a equipe do Ferroviário na Série C, né? E emendando logo aqui, né, pro nosso tempo aqui, Série D, o Atlético Cearense venceu 2-1 o Bragantino, infelizmente não é suficiente para conseguir a classificação, mas o nosso cearense Floresta foi lá no Maranhão e tirou o Motoclube 2-0, então vai ser Floresta e Bragantino aí, ó. O Bragantino que tirou o Atlético Cearense vai enfrentar o Floresta, se eu não me engano, eles fizeram parte da primeira fase da competição, né? É verdade. Rapaz, o Floresta furou os pneus do motoclube, né? Deixou o moto no meio da estrada. O espinho na Floresta. O cara tava falando aqui os comentários lá em Maranhão que a torcida rival, né? Que é a da Bolívia querida. Motoclube se perde na floresta. Mas olha, E ele veio de verde hoje, ele veio de verde em homenagem ao Floresta. Em homenagem ao Floresta, parabéns. Não, aqui é nome da minha neta, Confecção Yasmin Keller. Isso. Mas em relação aí, já tô aqui na palavra aqui, não adianta aqui, o decepção achei o Atlético Paranaense, ó. Atlético Cearense, perdão. Tanto Atlético eles confundem, Paraense, Cearense, Goianiense. E assim vai nos enses da vida. Olha, só para entrar no assunto, é um dos maiores nomes do futebol brasileiro, que tem maior número de nome, é o Atlético. O Atlético. São vários. Mas se eu não me engano, são 14 estados no Brasil. São vários Atléticos. E não é essa decepção do nosso cearense, né? Porque fez uma excelente campanha. Eu acho que ali ele teve a síndrome de Fortaleza há uns anos atrás. E bateu-lhe a sede, porque veja bem, jogou dentro de casa o primeiro jogo, não, jogou lá fora, né? O primeiro jogo perdeu 3-0. Ali foi um apagão que deu no time do Atlético. 3-0, logo assim, os gols muito rápido, né? Chegou no PV, não teve. Aí parece que pesou as pernas ali e conseguiu fazer 2 gols ainda. Quer dizer, era fazer 4, né? Mas tá de parabéns, mas o parabéns que eu gostei dela, o Atlético passa mais uma fase fazendo o que o Floresta fez, né? E o Floresta vai subir pra terceira, viu? Porque o Floresta já derrubou, foi um leão já. Então, o Floresta... não, você vê pela organização, né? O Atlético organizou tem menos tempo de organização do que o Floresta. Então, pela organização, por isso que eu falo, a organização do futebol é tudo. O Floresta está se caminhando para a terceira divisão, né? Mas um Cearense na terceira, o Ferroviário se caminhando para subir, aí vem a chegada do Floresta. Então vai dar certo, Deus quiser. Muito bem, Casa Manão. Tem algum... Vou trazer logo o Wellington, então, é? Wellington, análise aí da Série C, decepção aí, sem dúvida, para os maranhenses, né? Tanto o Motoclube caindo na segunda fase, na primeira rodada o Maranhão caiu, aí a gente ainda tem a esperança aí do time do Floresta. Não sei Série até D, quando né? vai, né? Não sei. Analisa dessa forma. O Floresta é uma boa equipe, é bem montada, bem organizada. Analisa a situação da Série D no momento. Primeiro sobre o Ferrinho, né? O Ferrinho perdeu quando podia perder, né? Ainda tem essa gordura. Terminou em primeiro e acredito que nos jogos decisivos apareça aí o nosso Cariús, né? Metendo muitos gols para que possa classificar. Em relação à Série D, a gente fica triste porque a gente vinha torcendo para os clubes, né? Pro Atlético Cearense, é um clube, é um time pequeno, né? Como Floresta, mas não tem a mesma estrutura que o Floresta tem, né? E a gente ainda acreditava que ia passar, infelizmente não deu. Mas o Floresta realmente tem uma estrutura muito boa. Recentemente a gente viu o Cruzeiro vir aqui enfrentar o Fortaleza. Quando vem esses times, ou treina no CT do Ceará ou no CT do Fortaleza, né? Como o CT do Ceará está uma reforma no gramado, foram lá do Floresta, que é um ótimo CT. Cruzeiro lá treinando, né? Uma estrutura, mega estrutura, campos, vestiário, tudo muito bem organizado lá. E a gente vê isso refletindo dentro de campo, né? Com o time jogando bem, muito bem estruturado também. Muito bem, Carlos Emanuel. Fala para um pouquinho aí só sobre a Série C, Série D do momento. Análise aí dos times que estão ficando no meio do caminho, outros ainda estão com sonho de ser campeão. Carlos Emanuel. A gente destaca aí, no caso, o futebol paraense, né? O próprio Remo, que está ali
disputando as cabeças do grupo B da série C, né? Temos o Paysandu que venceu o Santa Cruz, que se recuperou depois que o Milton treinador? Milton Mendes. Milton Mendes chegou, o Santa Cruz mudou totalmente o seu futebol. Ele era um time, perdia para Fortaleza, para Ferroviária de goleada. No momento que esse cara assumiu o Santa Cruz se revolucionou e agora já tá ali, ó, encostando no Ferroviário, vencendo e se destacando. Eu acho que é bonito ver essas equipes com grande torcida, como Santa Cruz, Remo, Paysandu, chegando nas cabeças. Você vê o próprio Floresta derrotando o Motoclube, que, se eu não me engano, tem uma torcida também forte, né? E não, não tá se dando bem. Torcida não ganha jogo, mas é triste você ver alguns times sem torcida disputando Série B, o Red Bull Bragantino na Série B do Brasileirão. Tá lá nas cabeças, mas eu não acredito que tenha uma grande torcida, né? O time do Bragantino. É um time de interior, respeitar todo o interior de Bragança Paulista, né? Mas é um time de empresários, né? Eu acho que o destaque mais é a gente ver times que já tem tradição com torcida, que lotam os estádios, que é importante, como a torcida do Ceará e Fortaleza. Eu queria já emendar aqui, Alberto Miranda, Orenilton Vidal, né? Falar aqui sobre o Ceará, Orenilton. Ceará aqui que contratou aí, que tá negociando com o Rafael do Borussia Mönchengladbach, né? Ele é filho do Caetano, irmão do Rony, jogador aí que é apaixonado pelo Ceará. Dizem que ele tá negociando com o Ceará, ele já negou, mas aí eu conheço uma fonte pessoal do Rafael que me contou. É uma fonte mesmo, não é aquela... Essas fontes tem que provar. Hoje em dia, negócio de fonte tem que provar. Essas fontes do Alberto é a mesma fonte do Alberto? Essa fonte é do Ceará, esse eu garanto. Não, essa fonte aqui... A do Ceará eu garanto. Essa fonte me garantiu a palavra do próprio Rafael para essa pessoa, me disse que o empresário dele tá negociando com o Ceará. Ele não tá negociando, mas o empresário... Ele já deixou bem claro. Uma semana, né, gente, sem programa, muita coisa acontece. 2 jogos da seleção brasileira, era sendo vaiado, era sendo criticado. Seleção ganhou, mas tá tudo bem. A mesma coisa, uma semana atrás a gente já tem esses rumores, né? A gente já tá tendo mais ou menos noção do que o Ceará tá querendo contratar. O Ceará quer contratar um goleiro, a verdade é essa. Eu não gosto de falar articulações, eu não gosto. Eu não trabalho com articulação, eu trabalho com a caneta escrito. Mas também tem o Rafael, que é um jogador que é cearense, mas nunca jogou nos times cearenses, e disse, se for para jogar no Brasil e nos times do Ceará ou Fortaleza, eu sou Ceará. É porque o irmão dele torce Fortaleza, né? O Rony jogou Caetano. O Rony jogou Fortaleza e quem não se lembra do Caetano, eu acho que eu, o Rogério, até o próprio Alberto e o Orenilton acompanhamos o Caetano jogar lateral tanto do Ceará, principalmente do Fortaleza. Em 1993, aquele timaço que o Fortaleza tinha com o Eloy, com o Eliezer, a lembrança do Caetano, Tangerina. O Castelão era 2 bandas. Vamos falar aqui. Fortaleza. Então, eu tenho lembrança do Caetano na lateral direita. Quando o Castelão era 2 bandas de Sorrisal, partido ao meio, 2 bandas, literalmente 2 bandas. Falar o português cearense, 2 bandas. Eu ficava dentro do Fortaleza, eu tinha uns 5 anos, 4 para 5 anos, e o gramado do Castelão para mim era aquela coisa verde, que refletia as câmeras do Fortaleza, né? Ele tinha 5 anos? Ele Ceará e Fortaleza. Então eu tinha uns 5 anos que eu falava pro estádio, onde a Toninha, muito linda, era uma mulher muito bonita, agitava a torcida, e viu o Caetano na lateral direito, passando aquela bola ali, um espetacular jogador, que era para ter jogado na seleção brasileira. Por que não jogou? Porque era cearense, nordeste, aquela época para você era maior do que é hoje, né? Muito bem, e o Wellington Silva, o que tu acha aí desses rumores sobre o time do Ceará? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o Tricolor também. Positivos, né? A gente vê jogadores bons que estão para chegar. Tem um rumor do Lima também, que já passou por aqui, né? Tá nessa de ainda vir, não vir. Em relação ao goleiro do reserva do Corinthians também, o Walter, né? Que possa vir. Se vir numa altura dessa do campeonato, como eu falei já aqui, não é vir para somar, é vir para fazer a diferença. Já está na altura do campeonato que você precisa de pontos, a gente não está precisando de quantidade no elenco, e sim qualidade.
tanto Ceará como Fortaleza. Muito bem, vou trazer agora Carlos Emanuel com Não, ele. só mesmo outro rumor também é o Lucão do Kuwait, né, que pediu pra vir pro Vozão. Ele tem, além do Ceará, tem outros times aí, né? CSA, ABC estão querendo trazer o Lucão, né? Esse jogador que deixou o futebol brasileiro, mas está tendo uma crise lá no Emirados Árabes, ele tá crise política, né? Então ele tá pensando em voltar pro futebol brasileiro. É uma das possíveis contratações do Ceará, né? Nessa janela agora europeia. Mandar um abraço para Lucineide Alves. Boa tarde, galera. Tá acompanhando aqui a nossa jornada esportiva. E sobre o Fortaleza? E sobre o Fortaleza agora? O Fortaleza, Orenildo Vidal aí vai soltar a vinheta do tricolor do PC. Temos aí negociação com o Eduardo, hoje defendendo o Braga, mas que já passou na base do Leão, né? Como o Alberto falou aqui em off, também jogou Fluminense. O Fortaleza que se reapresenta amanhã, tem um retorno do Wellington Paulista e do Roger Carvalho de volta. No dia 13 de julho, recebe o Avaí na Arena Castelão, né? O time do Fortaleza. O jogo às 21 horas, né? O Fortaleza, esse rapaz, o Eduardo aí, que foi da base, é quase certo a Ele jogou no contratação Ceará dele. já, esse Eduardo? Acho que jogou. Também jogou também. 2013, Jogou Não, no Ceará também, jogou. Eu acho que ele Jogou sim, senhor. Da Jogou. base ele Quando foi... ele foi pro Fluminense, Aí veio que ele emprestado. voltou, ele teve um passagem até pelo futebol, se eu não me engano, ali do Belém do Pará também. Nessa Depois transação, Bahia foi que também, ele aconteceu. jogou Foi, Bahia exatamente. Ele tem uma certeza, eu não acompanho muito esse rapaz. Mas diz que é um bom meio de campo, é o que o meio que o Rogério Ceni quer, Ele é precisa. lento, né? Ele É lento. lento. Ele é lento. Esse meio que credencia a bola. Estilo Que ele Ganso, pega estilo essa Ganso. bola e credencia a bola pra tocar, né? Tem também um atacante aí, que tá na mira do Fortaleza. É zagueiro, mais um atacante e o meio de campo aí. Eu queria poder fazer umas 3 contratações somente. Não vai ter mais do que 3 contratações, não. Estão oferecendo um zagueiro para a Fortaleza, são especulações também. Se representa amanhã com o provável Edinho já essa semana também pode ser que entre em campo para dar uma treinadinha, corridinha até sexta-feira, viu? Então todos esses jogadores que estavam no departamento médico, o Fortaleza tem se recuperado bastante. Eu acredito que nessa semana, como eu falei agora, já entre para treinar. Edinho provavelmente no treinamento de sexta ou de sábado ele volte. Então todos aqueles que estavam no DM estão voltando. Agora é preciso contratar. É preciso contratar porque já está acabando a Copa América. A folga já acabou, se representa amanhã. Fortaleza precisa de reforço, meio de campo, zagueiro, mais um atacante. Júnior Santos, um pé no Japão. Júnior Santos já está sendo negociado para um time, se não me engano é o Kashima, aquele time que o Zico treinou e jogou. Vai ser o Kashima que Júnior Santos está indo, viu? Uma contratação quase certa já, a saída de Júnior Santos do Fortaleza. Então precisa trazer outro atacante, mais 2, né? Que já era, mesmo com o Júnior Santos estando no Fortaleza, precisava mais um atacante. Então vou poder trazer 2 atacantes aí com essa saída do Júnior Santos. Muito bem, nós recebemos um convite, né? No dia 5 do mês de agosto, né? Uma grande final em um evento lá no estado do Maranhão. E vai começar o Campeonato Cordoense, né? Do Campeonato Cordoense que tem Jacos, ex-Cruzeiro, ex-Palmeiras, Marcos Pimentel, ex-Ceará e também o Clébio Pereira, ex-Atlético do Paraná, né? Estarão jogando pela equipe de Santana. Eu estou aguardando aqui um comentário que está vindo de um repórter lá de Codó, o Elcio Costa. E eu acredito que na segunda-feira a gente vai passar todas as informações deste campeonato cordoense e também segunda divisão do campeonato maranhense. O Wellington Silva. Não, tranquilo, pode falar. Então, Carlos Emanuel, uma coisa a mais? Acrescentar? Vamos aqui parabenizar a equipe do Caucaia, que venceu a equipe do Pacajus. Parabenizar as duas que subiram para a Série A do Campeonato Cearense, né? O Calcaia aí, né? Parabenizar aí e destaque aí pro Ciel. Ciel que tem 12 gols na competição, foi artilheiro, né? A Raposa Metropolitana teve o melhor ataque com 34 gols. O Ciel fez 2 gols na final, né? O jogador aí 10 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A equipe do Pacajus estava invicta até a final, quando perdeu pro time do Caucaia, né? Parabenizar aí que o Caucaia jogou aí, ó. Tem jogadores conhecidos como Ciro Sena, como Lucas Neres, como Jacaré, o Ciel, né? O Pacajus, jogadores aí como André Cassaco, Testinha, o próprio Dedé, né?
A equipe treinada aí pelo Júnior Cearense, a equipe do Pacajus, né? Grande destaque aí, Júnior Cearense, que foi ex-jogador tanto do Ceará como de outras equipes, e fazendo um bom trabalho aí. E parabenizar a equipe do Caucaia, o Washington Luiz, que foi técnico do Barbalha, do Iguatu, do Ferroviário, fez grandes trabalhos aí e está se destacando também aí no Caucaia. Foi fundado, se não me engano, em 2017 Caucaia, tem pouco mais de 2 anos e está na Série A do futebol cearense para o próximo ano. Tem um colega meu de racha que ele joga no Caucaia, Messi. Messi. Eu não vi ele entrar em nenhum, eu só vejo ele nas comemorações de reserva. Mas nos rachas o homem joga demais, joga muita bola, muita bola. Maradona não tá lá também, não? Tem um cara chamado Messi. Maradona, joga muito. É aqui mesmo do bairro, aqui, ali do Bosco, ali onde mora o Mota, né? Como é o nome daquele bairro ali? Aracapé. Manuel Sátiro, não? Manuel Sátiro. Não, Aracapé, se não me engano. Tem um cara chamado Maradona também que joga bola, bota onde quer, viu? Ele fazia parte do nosso grupo aqui, do Racha de terça-feira. Assim que ele subiu, saiu do grupo. Acho que subiu pra cabeça e. O cara agora subiu, ele tá jogando na Europa, Imagina, né? Mas parabéns na Europa estão acompanhando a gente, mas né? parabéns ao Caucaia, né? Merece, já veio um tempo batendo na trave, merece o título. Esse Ciel, aquele mesmo jogou no Ceará, Fluminense, né? Jogou na Europa, tava na Europa, era na China, algo Barqueiro. Não, mas que ele deu melhorado assim, eu vi a reportagem dele no Globo Esporte, ele parou com aquela balada toda, aquela noitada, organizou a vida dele, construiu sua casa, o seu ganha-pãozinho lá, o seu pé de meia, como diz popularmente. E tá aí, resultado campeão, e o Ciel aí também acho que, não sei qual a idade dele, né? Acho que tá 34, 35. Dá pra jogar um time grande ainda aí, jogar um campeonato cearense. Muito bem, o Everton Silva tem alguma novidade aí, questão Everton? do momento engraçado que a gente nunca mais trouxe. Aí trouxe aí, rolou nos grupos de WhatsApp. Esse vídeo, né? Aí teve um texto antes, teve vários textos antes, eu posso colocar né? O marido faz tempo que tava brigado com a mulher, não tava tendo relações mais com ela, aí ele insistiu, ela disse, tá bom, só se você fizer um gol no Manchester United com passe do Zezinho, que você bebe lá no bar. Aí ele foi e resolveu, né? Porque ele queria... Agora o Nilton solta aí. Lá para o pela ponta direita, para a pessoa direita. Martial, isolated. Skirtle here. Oh, yes! Welcome to Manchester United! Essa aí, solta mais. O futebol é bom por isso, viu? É bom por isso. Martial, isolated. Skirtle here. Oh, yes! Golaço! Invasão de campo! O gol da invasão! Do Ceará! Ele assistiu o cara e fez o gol do título! Esse é o gol do torcedor! Jogada pela esquerda, a comemoração da torcida é engraçada. Bate e volta! Até uma ajuda do lado do parceiro, né? Nesse caso tem que saber se o VAR vale do gol, né? Passaram Carlos Emanuel foi parabenizar aí, só destacar o grande João Marcos aí, ex-volante do Ceará, que compõe aquele trio de ferro. Hoje está fazendo aí aniversário, jogador natural de Marília, São Paulo, conhecido como João de Ferro, jogou 375 partidas pelo Ceará de 2009 a 2017, foi campeão do Nordeste pelo Ceará, acessos de 2009, 2017 e 5 títulos cearenses com a camisa do Ceará. Quem não se lembra dele, aquele jogo Ceará 2, Santos 1, que o Neymar tentou driblar ele barrou o Neymar e teve aquele rap, né, que fizeram. Vem Neymar, né, que o João Marcos, naquela época que o René Simões criticou o Neymar pela indisciplina dele, né, todo mundo criticava o Neymar. E o João Marcos fazia parte de um trio de ferro com Michel,
e com o Heleno, né? Que fez muito sucesso em 2009, E 2010. eu conversei com né? ele esses dias, viu? O João Marcos está no departamento do Ceará, categoria de base. Categoria de base. Quem quiser me ver, eu posso até colocar a foto aí, viu? Se ele tiver feito A gente fizemos um jogo em 2000. um gol nesses 300 e tantos jogos, Mas é ele jogou muito muito bom. bem. Grande Não bola, jogava muito, é zagueiro, porque ele não grande saía, Meio né? campo ali, né? Grande meio-campista. Acho que ele fez um ou foi 2 gols no Ceará. Eu acho que ele não fez 2 gols, não, viu? Fez, não foi, Carlinhos? mas Acho que é foi por- 2. Mas a, A função função dele dele é- defendeu muito, viu? É que que- ele foi um dos primeiros jogadores do Brasil a parar Neymar. E na bola, viu? Foi na bola ali. Vamos terminar o programa com o Carlos Manaus. Nós vamos começar lá contigo, Rogério. Suas Boa palavras finais. tarde a todos aí. Obrigado aos ouvintes, obrigado a vocês aí. Vamos compartilhar, né, galera? Vamos compartilhar aí o nosso programa, dar aqueles likes, compartilhar com todos, fazer a nossa rede aí, nosso programa em geral mesmo aí, viralizar na internet para termos audiência, para que possamos passar as mensagens para vocês, as notícias, né, do futebol no Brasil. E também, rapidinho aqui, deixando, né, o surf, teve uma etapa do Mundial do Surf em Saquarema, né? O brasileiro ganhou. O não brasileiro foi? ganhou. E agora minha memória tá muito ruim mesmo Não aqui. foi o Medina, né? Não foi o Medina. Foi outro Foi brasileiro. o... Meu Deus do céu. Depois a gente traz daqui a pouco. A gente traz daqui a Vamos pouco buscar aí. aqui. Daqui a pouco eu Vamos para as redes sociais, vou trazer o lembrei like. agora, o Felipe Toledo. Felipe Toledo ganhou a etapa brasileira e Medina lá, o surf brasileiro tá em alta, galera. Felipe Toledo foi o grande campeão Pediu do aqui o Saquarema. Arenildo pra ele Não, vamos jogar. começar aqui.